Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de gestão de projetos ágeis utilizando a metodologia Scrum. Como essa é uma planilha que está na nossa versão 4.0, ela tem algumas funcionalidades que valem a pena você conhecer, como o menu superior de navegação, que permite que você acesse qualquer aba da planilha de maneira simples e rápida, e também o menu Dashboard, que traz para você dois painéis de controle com os principais indicadores e gráficos da planilha. Então deixa eu te mostrar como é que é o passo a passo de preenchimento dessa planilha para que você tire o melhor dela. Para começar, vamos entender um pouco o que é a metodologia Scrum. Basicamente, quando você está fazendo o gerenciamento de projetos, você pode fazer de maneiras distintas. Quando a gente fala de projetos ágeis, a gente está se referindo especificamente a uma metodologia onde você divide uma série de atividades em semanas que você está utilizando. Então você vai utilizar o método Sprint, que já eu te explico o que é. Para começar o uso da planilha, a gente tem um cadastro do projeto, né, que tem o nome do projeto, qual o objetivo dele, então qual o resultado final que você quer atingir com ele, e também a duração estimada em semanas. E por que essas semanas vão ser importantes? Porque todas as atividades do projeto vão ser divididas nesse período que você está alocando aqui. Você também pode fazer o cadastro de equipes e de cargos, né? Quando a gente fala de equipes, a gente está falando o nome dos desenvolvedores, de consultores, de pessoas que estão atuando nesse projeto específico. Aí você pode colocar o e-mail. O GitHub é uma plataforma que você faz o gerenciamento do desenvolvimento de sistemas e de código, mas caso você não esteja desenvolvendo um sistema, enfim, caso você não esteja desenvolvendo um software, você não precisa utilizar essa coluna especificamente. Você coloca também o telefone e o cargo desse funcionário específico. Você também tem aqui os cadastros dos cargos que você estiver utilizando na planilha. Partindo para a parte prática mesmo, a gente tem o Scrum, que é uma aba que traz para você o backlog e o sprint. A divisão, basicamente, é que o backlog são todas as atividades que precisarão ser realizadas ao longo do projeto para que você atinja o objetivo final dele. Supondo que a gente esteja falando do desenvolvimento de um sistema, então o backlog vai consistir em todas as atividades que são necessárias de serem feitas para que você desenvolva esse sistema especificamente. Cada atividade pode ter um tipo de classificação. Esse tipo de classificação consiste em feature, chore e bug. Vamos definir cada uma delas para que você consiga preencher a planilha da melhor maneira possível. O feature é uma funcionalidade que muda o seu produto final. Então vamos lá, se a gente tem um sistema, ele é uma funcionalidade que vai agregar alguma coisa para esse sistema, para esse software. O chore, ele é uma tarefa que basicamente pode não mudar nada no seu produto, mas é uma tarefa que precisa ser feita. E a gente tem o bug, que são problemas que estão acontecendo no seu sistema. Então quando você tenta utilizar ele, se eu fosse preencher, por exemplo, aqui a descrição da atividade e ao preencher eu recebesse uma mensagem de erro, isso seria um bug. E quando isso é um bug, a gente precisa ter esse cuidado para que, obviamente, de fato, a gente corrija ele, né? Por enquanto isso aqui era atividade 1, vou manter como atividade 1, você vai perceber que o status mudou automaticamente. Isso acontece porque a gente tem o backlog com todas as atividades cadastradas e elas têm uma classificação, uma quantidade de pontos que ela vale, né? Então esses pontos podem variar de 1 até a quantidade que você quiser. Obviamente que se for uma atividade que exija mais tempo de desenvolvimento, mais trabalho, ela vai valer mais pontos, ou pelo menos deveria valer, e ela tem uma quantidade de horas previstas também de acordo com o desenvolvedor que vai pegar ela. Por fim, a gente tem o status automático, e se você quiser, você tem o repositório do GitHub, caso você esteja desenvolvendo utilizando o GitHub, que é um site da internet, né, uma plataforma, e a gente também tem links extras que você pode colocar caso você queira, não são opções obrigatórias. Se a gente voltar aqui para a atividade, o backlog é onde você cadastra elas, o sprint é onde você executa essas atividades de fato. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai selecionar sempre uma atividade para ser executada, você vai especificar em qual semana ela está sendo executada, né? Então, aqui, se a gente tem semanas de 1 a 5, você pode cadastrar na 1, 2, 3, 4 ou 5. Se você estivesse fazendo um projeto ágil com mais semanas, você poderia cadastrar, obviamente, mais possibilidades de semana aqui, sem problema nenhum. Isso vai automaticamente ser preenchido de acordo com o cadastro da duração estimada que você colocou aqui. Se a gente tivesse, por exemplo, 6 semanas aqui, você ia perceber que no sprint a gente poderia colocar até a semana 6 tranquilamente. Então, uma vez que você registra a atividade, a semana, o responsável,
automaticamente você tem a quantidade de pontos e aí você vai marcar a quantidade de horas utilizadas para aquela atividade especificamente. Nesse caso aqui, você pode utilizar mais ou menos horas do que havia sido registrado em um primeiro momento. Uma vez que você faça isso, ele vai sendo alterado aqui e você pode dizer se a atividade foi finalizada ou não. Uma vez que você faça isso para a primeira semana, quando chegar na segunda semana, você vai colocar novos itens. Quando chegar a terceira semana, igualmente. E por aí vai até o final do seu projeto. Então você vai cadastrando todas as atividades que estão sendo feitas de acordo com o período em que elas estão sendo feitas propriamente dito. E uma vez que você faça isso, você já está fazendo a gestão dos seus projetos utilizando a metodologia Scrum de acordo com o uso da nossa planilha. Aqui a gente ainda vai ter a aba de relatórios, onde você pode ver um relatório de todos os pontos que estão sendo alocados semana a semana. Você pode marcar também a pontuação finalizada, né? Então, de acordo com a finalização de cada uma dessas atividades, esse relatório vai sendo preenchido e você tem uma análise da pontuação total restante que você tem dessas semanas, né? Então, se você tiver a pontuação restante, significa que você esqueceu ou não fez alguma coisa, você precisa analisar de volta o que está sendo feito ainda. Nesse caso, é a atividade 3. Então, se a gente fosse na atividade 3 e finalizasse ela de fato, você perceberia que lá no nosso relatório a gente já não tem mais pontuação restante aqui na semana 1. Você pode ver o desempenho individual dos seus desenvolvedores, consultores, enfim, de quem está realizando esse projeto de fato, né? Uma vez que você escolhe, você observa que os dados são modificados, então o Fernando Santos ele não está fazendo nenhuma tarefa em nenhuma semana, em nenhum momento, mas se a gente escolher, por exemplo, o João da Silva, ele está fazendo uma tarefa na semana 1. Se a gente escolhesse, por exemplo, a Maria, ela estaria realizando uma quantidade maior de tarefas, todas já concluídas com a pontuação finalizada. Então você observa que você consegue fazer o controle de todos os funcionários, né? Você consegue fazer o controle dos pontos e você tem agora no final o dashboard do Burn Down Chart, né? Que é esse gráfico que mostra para você exatamente a quantidade total de pontos que você tem semana a semana e a quantidade de pontos que você executou. Então, se a gente tinha 170 pontos e fez 50 pontos na semana 1, significa que na semana 2 a gente foi para 120 pontos e a gente vai executar uma quantidade de pontos aqui também. E isso vai reduzindo até que você chegue, idealmente, a 0 pontos de necessidade de execução, que é quando você acabou o seu projeto propriamente dito. Então a gente tem aqui o gráfico do Burn Down Chart, que mostra para você total de pontos, pontuação finalizada, pontuação restante. Você também tem o planejado e o realizado, que mostra para você a quantidade de tarefas que você listou, quantas ainda estão no backlog, quantas estão sendo feitas, quantas foram finalizadas, e obviamente que isso aqui normalmente vai somar a quantidade total de tarefas listadas, e você também tem a pontuação finalizada por funcionário. Então a gente percebe aqui que a Maria foi quem realizou uma pontuação maior, seguida pelo José da Silva, e obviamente você tem outros funcionários aqui. Você tem a quantidade de horas planejadas versus horas utilizadas. Você observa que a gente utilizou uma quantidade muito maior de horas do que a gente tinha planejado. Isso pode ser um problema, né? Obviamente isso pode gerar mais gastos para o projeto. E você tem tarefas por status também, quantidade de tarefas finalizadas e quantas ainda não foram finalizadas. Essas são todas as informações para que você consiga fazer a gestão dos seus projetos de maneira ágil, simples, seguindo a metodologia Scrum, semana a semana, tarefa a tarefa.